Salve, torcedor palmeirense! Hoje o clima já amanheceu daquele jeito, com aquela mistura complicada que só quem acompanha o Verdão entende. A equipe volta a campo e, mesmo com aquela esperança quase simbólica de ainda brigar pelo título brasileiro, a verdade é que o futebol apresentado nas últimas rodadas não tem dado nenhum alento para quem veste verde no coração. É difícil criar expectativa quando a atuação insiste em não acompanhar o tamanho da camisa. Mas, como sempre, a gente segue na torcida, porque torcedor não abandona, mesmo quando o momento pesa mais do que deveria. E é justamente por isso que o vídeo de hoje vem cheio de detalhes. Atualizações importantes e bastidores que mexem com o futuro imediato do Palmeiras, incluindo o capítulo mais recente dessa novela, que envolve a renovação de Abel Ferreira, que continua rendendo e gerando discussão no clube e na torcida. A situação ganhou um novo contorno depois de surgirem informações de que Abel teria pedido um tempo para absorver a derrota na final da Copa Libertadores antes de assinar qualquer documento de renovação. Algo como um período para viver o próprio luto esportivo, que é compreensível, já que perder uma decisão dessa grandeza mexe com qualquer profissional. Mas não deixa de chamar a atenção, porque o próprio técnico sempre repetiu aquele discurso firme de que vitórias e derrotas têm prazo curto para lamento e comemoração. Só que agora já se passaram vários dias e, mesmo assim, o treinador parece seguir remoendo tudo o que aconteceu naquele jogo. Enquanto isso, a torcida tenta lidar com o baque. Muitos ainda nem chegaram em casa direito depois da longa viagem. Teve palmeirense que passou dias atravessando fronteira, estrada, aeroporto lotado, tudo para acompanhar o time. Foram jornadas desgastantes de ida e volta, com gente saindo do Chile, cruzando a Argentina, encarando mais dias rumo ao Brasil e, mesmo assim, segurando firme a paixão pelo clube. E agora, com o time voltando aos gramados pelo Campeonato Brasileiro, a sensação é de que todo mundo ainda carrega resquícios daquela final difícil de engolir. A verdade é que Abel já confirmou verbalmente que vai continuar, que está envolvido nas conversas do planejamento para o ano de 2026 e que seu desejo é permanecer no comando. Só que, apesar dessa afirmação, a assinatura continua sendo adiada. A nova proposta foi formulada sem multa rescisória, algo que vem causando debate entre os torcedores. Tem quem ache que o atraso é apenas uma formalidade natural, mas também tem quem esteja enjoado do suspense, acreditando que o técnico talvez esteja hesitando mais do que deveria. Alguns até encaram como um sinal de que ele poderia estar ponderando outras possibilidades. Essa demora virou pauta e até brincadeira nas redes sociais, com gente dizendo que acharam até chave de pagamento vinculada ao nome do treinador e enviaram valores mínimos para mandar recado. A veracidade disso, claro, ninguém sabe. Internet cria, espalha e confunde. Mas o clima de impaciência é real. Além das conversas sobre Abel, o clube viveu uma noite importante administrativamente. O Conselho de Orientação e Fiscalização aprovou o orçamento de 2026, projetando uma arrecadação alta para o período, chegando perto de 1,2 bilhão, com expectativa de superávit modesto, algo próximo de 11 milhões. Esse planejamento segue aquele padrão conservador que o Palmeiras costuma adotar para não depender de resultados improváveis. Assim, as metas esportivas consideradas no documento incluem o time alcançando quartas de final da Copa Libertadores e da Copa do Brasil, além de uma semifinal no Campeonato Paulista e permanência no grupo dos 4 melhores do Campeonato Brasileiro.
As receitas previstas seguem distribuídas entre negociação de atletas, patrocínios, direitos de transmissão, programa de sócios, bilheteria, premiações e ainda outras fontes, como os eventos realizados no estádio. Mas, deixando um pouco a papelada de lado, o foco maior do dia mesmo é o jogo. O Palmeiras encara o Atlético Mineiro na Arena MRV, em um daqueles confrontos que prometem tensão do início ao fim. O ambiente não anda dos mais leves e o torcedor não sabe bem se encara essa partida com expectativa ou com receio. A verdade é que vai ser um duelo de pressão dos dois lados. O time alviverde precisa apagar a sequência ruim de resultados e o Galo também entra com urgência por vitória. Esse contexto eleva ainda mais a responsabilidade, até porque o Verdão ainda tenta assegurar ao menos a vice-liderança, já que Cruzeiro e outras equipes seguem em aproximação direta. A diferença pesa, principalmente quando se fala em premiação, já que o segundo colocado recebe uma quantia bem maior em relação ao terceiro. Isso influencia diretamente na organização financeira do clube, ainda mais depois de todo o planejamento discutido nas últimas semanas. A grande discussão no dia do jogo é a possível escalação. Se o Palmeiras realmente entrar em campo com a formação que circulou ao longo do dia, isso significaria uma postura diferente daquelas frases ditas pelo treinador, que chegou a indicar que o Campeonato Brasileiro estaria fora do alcance. Entre os nomes cotados estão Carlos Miguel e a dupla Kelvin e Gustavo Gomes, além de Murilo e Piquerez. O setor defensivo, inclusive, voltou a ser motivo de debate, com críticas pontuais sobre falta de intensidade e algumas falhas que se repetiram nas últimas partidas. No meio, surgem opções como Fux, Andréas, Alan e Souza, enquanto no ataque a expectativa é por Flaco Lopes e Vitor Roque tentando reencontrar o bom futebol. É claro que nada disso é definitivo até a confirmação oficial, que só aparece perto do início da partida. O torcedor, mesmo dividido entre esperança e cansaço, segue esperando uma resposta dentro de campo. 6 jogos sem vitória pesam demais para um elenco acostumado a disputar títulos constantemente. Além disso, tem aquele ingrediente especial da famosa lei do ex. Porque alguns jogadores que passaram pelo Atlético Mineiro agora defendem o Palmeiras e podem reencontrar o antigo clube na mesma noite. O clima promete ser carregado e tudo aponta para uma noite intensa, onde cada lance pode mudar todo o panorama dos últimos dias. E com tanto em jogo, não só na tabela, mas também nos bastidores, o encontro ganha uma importância maior do que simplesmente mais um compromisso pelo campeonato. E enquanto o torcedor tenta organizar as próprias emoções antes da bola rolar, o ambiente em torno do elenco segue carregado de expectativas e questionamentos. A cada hora que passa, mais gente se pergunta qual será o comportamento do time dentro de campo. Porque, mesmo com chances quase inexistentes de brigar pelo título, há um peso enorme em como o Palmeiras vai se portar nesses últimos compromissos da temporada. Não é só sobre pontuação, é sobre postura, sobre resgatar a confiança, sobre mostrar que a equipe ainda consegue reagir depois de semanas tão pesadas. O torcedor não quer ver um time abatido, entregue, andando em campo. Quer ver dignidade, entrega, competitividade, aquilo que sempre marcou o clube e, principalmente, quer ver atitude para não transformar o fim de um ano complicado em algo ainda mais frustrante. O sentimento de dúvida fica ainda maior quando se fala do setor ofensivo. A torcida está inquieta com o desempenho recente de alguns atacantes,
que oscilaram demais e tiveram dificuldades claras para criar jogadas decisivas. Mesmo os que carregam potencial e qualidade passaram por períodos de baixa, e isso acaba gerando uma cobrança natural. O torcedor quer ver movimentação, quer ver coragem para arriscar, quer ver alguém chamar a responsabilidade. E, como o time passou jogos seguidos sem balançar as redes de forma convincente, existe uma expectativa enorme para saber quem vai ser capaz de quebrar essa sequência. E isso ganha uma importância ainda maior quando se enfrenta uma equipe organizada como o Atlético Mineiro, que sabe aproveitar qualquer deslize. No meio de campo, há um debate intenso sobre a falta de consistência. Em vários jogos recentes, o Palmeiras teve dificuldade para controlar o ritmo da partida. Faltou mais imposição, faltou mais precisão nos passes, faltou aquela transição mais rápida que faz tanta diferença em momentos decisivos. E isso acabou sobrecarregando a defesa, que já vinha sendo criticada pelas falhas coletivas. Hoje, o torcedor espera ver um setor mais equilibrado, com jogadores que segurem melhor a bola, que organizem o time, que diminuam os espaços e que ajudem a evitar aquele efeito dominó de erros que se acumulam e comprometem o resultado. Há ainda a expectativa de que alguns atletas que não estavam vivendo sua melhor fase consigam reencontrar confiança e ritmo. E por falar em defesa, esse é um ponto que está sendo observado com lupa. A solidez defensiva sempre foi um dos pilares das grandes campanhas recentes do Palmeiras, mas nos últimos jogos essa segurança desapareceu. Foram falhas de posicionamento, falta de sincronia entre os zagueiros, laterais sem o mesmo nível de concentração e uma proteção de meio que deixou buracos demais. Isso afetou diretamente o desempenho do time e aumentou a frustração do torcedor, que está acostumado a ver uma equipe organizada e forte atrás. Por isso, o jogo contra o Atlético Mineiro se torna também uma oportunidade de mostrar que aquele setor pode voltar a funcionar como antes. É o tipo de confronto que serve como parâmetro, já que o adversário tem peças ofensivas que exigem atenção total. Se o Palmeiras conseguir segurar bem lá atrás, já será um passo importante para recuperar a confiança. Fora de campo, o clima continua oscilando por causa da indefinição sobre a renovação do treinador. Mesmo com todo mundo ciente de que Abel Ferreira afirmou várias vezes que pretende continuar, a falta de assinatura mantém um clima de instabilidade. Torcedores mais impacientes enxergam a demora como sinal de que algo pode mudar. Outros acreditam que é simplesmente um processo burocrático prolongado pelo emocional ainda abalado da final. O fato é que a torcida está dividida entre paciência e irritação. Muitos querem ver isso resolvido o quanto antes para evitar que a próxima temporada comece com dúvidas que poderiam ser facilmente evitadas. E essa tensão acaba refletindo até no modo como o torcedor lida com os jogos que restam no calendário. Quando o comando do time está sob questionamento, tudo vira combustível para debate. Ao mesmo tempo, o planejamento interno do clube segue correndo, porque a temporada seguinte não vai esperar ninguém. Mesmo com a dor da final recente, há uma necessidade urgente de definir peças, rever elenco, organizar saídas e chegadas, equilibrar orçamento e estruturar as prioridades. O Palmeiras sabe que o ano de 2026 pode ser decisivo para reestruturar ou reforçar pilares importantes da equipe. E isso passa por decisões que envolvem não só o treinador, mas também o perfil de reforços, o aproveitamento de jovens, as renovações pendentes e a montagem do elenco. O clube costuma ser cauteloso na hora de tomar decisões de mercado,
mas também entende que certas posições precisam de respostas rápidas. Enquanto isso, o torcedor olha para o jogo de hoje com aquela pulga atrás da orelha, imaginando qual será o comportamento emocional do time. Não é exagero dizer que a derrota na final da Copa Libertadores ainda pesa sobre cada jogador. Alguns atletas sentiram mais. Outros conseguiram virar a chave com mais facilidade, mas nenhum deles saiu ileso daquele momento. E isso sempre influencia no comportamento em campo. O clima de frustração precisa ser transformado em motivação, em energia competitiva. E é justamente isso que a torcida quer ver. Não apenas movimentação, mas vontade real de reagir. Um elenco que se entrega, mesmo sabendo que a briga pelo título virou um sonho distante, mostra que ainda tem fibra e que ainda respeita o torcedor que acompanha cada passo. O jogo ganha ainda mais tensão, porque o Atlético Mineiro também entra pressionado. Eles querem a vitória para encerrar bem o campeonato, ainda mais jogando em casa. Isso cria aquele clima de duelo intenso, onde nenhum dos dois lados pode se dar ao luxo de entrar desligado. Cada disputa de bola vira uma batalha, cada erro vira ameaça, cada chance se torna decisiva. A Arena MRV costuma ser um ambiente quente e o Palmeiras vai sentir a pressão desde os primeiros minutos. É justamente nesses jogos que se vê quem consegue controlar os nervos e transformar a adversidade em força. E não dá para ignorar que reencontros vão acontecer em campo. Jogadores que já vestiram uma camisa hoje defendem outra, e o torcedor sabe que isso sempre traz aquele tempero a mais. A famosa lei do ex paira sobre o jogo, principalmente porque há atletas dos dois lados com história em ambos os clubes. É o tipo de detalhe que mexe com o emocional de quem joga e com a expectativa de quem assiste. O palmeirense torce para que esse efeito jogue ao seu favor, que algum atleta que conhece bem a pressão da Arena MRV consiga decidir a partida com uma bola bem colocada. E conforme o relógio se aproxima da hora da partida, o clima vai mudando. A ansiedade cresce, as conversas aumentam, os debates ficam ainda mais intensos. Todo mundo quer saber se a escalação será mantida, se haverá surpresa, se algum jogador que estava mal vai reagir logo hoje, se o treinador vai optar por uma postura mais conservadora ou agressiva. Cada detalhe importa quando o time atravessa uma fase conturbada. E é justamente por causa dessa mistura de dúvidas, esperança e receio que o confronto se torna tão simbólico. Não é apenas sobre o resultado final, é sobre reencontrar identidade, mostrar reação, recuperar ao menos uma parte da confiança que ficou pelo caminho durante as últimas semanas. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. Nos corredores da academia de futebol, o silêncio aparente só serve para amplificar um burburinho que vem crescendo como fogo em palha seca. Rafael Veiga pode estar de saída do Palmeiras. A notícia, ainda envolta em mistério e versões contraditórias, começou a ganhar força após uma frase forte atribuída à presidente Leila Pereira, que teria desabafado nos bastidores. Machuca demais. Vejo como uma traição. O comentário, embora não confirmado oficialmente, caiu como uma bomba entre dirigentes, torcedores e até funcionários do clube. Veiga, um dos pilares do elenco, sempre manteve postura discreta e profissional. Por isso, a simples possibilidade de uma ruptura repentina em tom de rompimento emocional alimenta a sensação de que algo maior está acontecendo nos bastidores. Alguns falam em propostas irresistíveis do exterior. Outros apostam em desgaste interno, divergências silenciosas e promessas não cumpridas.
O fato é que ninguém assume nada publicamente, mas os sinais são claros para quem acompanha o dia a dia. Conversas arrastadas, reuniões à porta fechada, olhares tensos e um ambiente que já não parece tão estável quanto antes. Há quem diga que Leila se sentiu pega de surpresa, quase como se o camisa 23 estivesse preparando sua saída longe dos olhos do clube. Há também quem interprete o suposto desabafo como um recado direto, não apenas a Veiga, mas ao mercado que ronda atletas palmeirenses com insistência crescente. Torcedores, por sua vez, se dividem entre incredulidade e revolta. Muitos não acreditam que Veiga deixaria o clube justamente agora, no auge de sua identificação com a torcida, enquanto outros já tratam o episódio como mais um capítulo turbulento na relação entre gestão, elenco e expectativas. Enquanto nada é confirmado, o rumor segue ganhando corpo, alimentado por sussurros, olhares atravessados e a sensação de que algo grande está prestes a acontecer. No Palmeiras, quando o silêncio pesa, é porque o terremoto já começou a tremer o chão. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!